10 lições que aprendi com Sigmund Freud. Mas antes de falar as lições, vou citar rapidamente quem foi Freud. Freud foi um neurologista austríaco e o fundador da psicanálise, uma abordagem terapêutica para tratar doenças mentais através da investigação do inconsciente. Freud é mais conhecido por suas teorias sobre o inconsciente, os mecanismos de defesa, a sexualidade infantil e o desenvolvimento da personalidade. Ele introduziu conceitos revolucionários como inconsciente, estrutura da psique, fases do desenvolvimento psicossexual, complexo de Édipo e interpretação dos sonhos. Além de suas teorias, Freud desenvolveu técnicas terapêuticas, como a associação livre, em que os pacientes falam livremente sobre qualquer coisa que lhes venha à mente, e a interpretação dos sonhos, para ajudar a revelar o conteúdo inconsciente. Freud teve uma influência profunda na psicologia, psiquiatria, literatura e cultura em geral, e suas ideias continuam a ser discutidas e debatidas até hoje. Vamos às lições. Lição número 1. A importância do autoconhecimento. Freud uma vez disse: olhe para dentro de si, para as suas profundezas, aprenda primeiro a se conhecer. Mas falando sério, você sabe quem você é? Conhecer e entender os nossos sentimentos e comportamentos não é uma tarefa fácil e requer um longo histórico de experiências e vivências. Freud reforça essa ideia ao mostrar que o caminho em direção ao autoconhecimento é essencial para conseguirmos ter sucesso em outros aspectos da vida. Nós precisamos ter noção das nossas capacidades, reconhecer nossas fraquezas e falhas, saber a fundo todos os nossos potenciais e os nossos limites. Como você quer conhecer os outros se nem a si mesmo você conhece? Então é fundamental desenvolvermos o nosso autoconhecimento, por mais dolorido que seja, pois precisaremos mergulhar em nossas próprias profundezas. Lição número 2. Capacidade de resiliência. Freud disse: somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. A vida é bela, mas também pode ser muito cruel e difícil para algumas pessoas, em algumas situações. Por mais extremas e desesperadoras que possam parecer, nós devemos manter o pulso firme e o equilíbrio mental, pois esta é a melhor maneira de conseguir enxergar a luz no fim do túnel. A capacidade de ressignificar eventos ruins nos dá poder de resiliência para resistirmos a outros problemas ou problemas já conhecidos. Lição número 3. Planejamento estratégico. Freud disse: o pensamento é o ensaio da ação. O pensamento consciente e os impulsos inconscientes, bem como a maneira como esses impulsos podem influenciar nossas ações. Tudo o que fazemos é resultado de um processo consciente e os impulsos inconscientes, bem como a maneira como esses impulsos podem influenciar nossas ações. Logo, tendo noção disso, podemos prestar mais atenção em nossos pensamentos e refletimos sobre um evento antes de agir sobre ele. É uma forma de prever acontecimentos e evitar qualquer erro. Porém, pode ser que venha um impulso e acabamos perdendo de certa forma o controle. Por isso precisamos refletir antes de agir. Lição número 4. Talvez a mais importante para aprender a lidar com as outras pessoas: o efeito espelho. Freud disse: quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu sei de Pedro do que de Paulo. Freud falava muito sobre o mecanismo de defesa do ego, a projeção psicanalítica. Aquilo que me incomoda no outro é provavelmente a ferida que eu vejo dentro de mim. Quando eu aponto um dedo ao outro, tem 3 dedos voltados a mim. Quando reclamo que alguém se acha demais, provavelmente a minha vaidade se chocou com a desse alguém. Numa disputa de egos, nós projetamos nos outros aquilo que há dentro de nós. Portanto, quanto mais nos conhecermos, menos iremos projetar aquilo que tem dentro de nós nas outras pessoas. Lição número 5. Somos mais fortes sendo humildes do que sendo vaidosos. Freud uma vez falou que
Nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. A busca excessiva pela bondade pode levar à hipocrisia e ao julgamento severo dos outros. Ao aceitar que ninguém é perfeito, podemos cultivar mais compaixão e compreensão, tanto para nós mesmos quanto para os outros. A aceitação de nossas imperfeições e a autenticidade são mais benéficas para a nossa saúde mental e crescimento pessoal do que tentar constantemente viver de acordo com padrões irreais ou ideais de perfeição. Lição número 6. O poder do amor. Freud uma vez disse: como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada. O amor, não só dos outros, mas de nós mesmos, acaba fomentando uma autoestima muito positiva. Isso nos dá mais segurança para agir e pensar, sem receio do que pensarão. Assim, temos mais confiança naquilo que fazemos e em como fazemos. E com isso conseguiremos amar ao próximo sem exigências do ego. Lição número 7. Quando guardamos nossos sentimentos, podemos até adoecer. Freud disse que nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca se cala, falam as pontas dos dedos. Tudo o que acontece no interno, nosso corpo tenta de alguma forma revelar no externo. Tudo aquilo que guardamos e escondemos, o inconsciente pode se expressar de outras maneiras, como por meio de gestos não verbais, lapsos de linguagem, sonhos ou comportamentos simbólicos. Em outras palavras, mesmo que alguém não fale diretamente sobre um segredo, sua psique pode falar de outras maneiras. Lição número 8. Imaturidade do ego. Freud disse: podemos nos defender de um ataque, mas somos indefesos a um elogio. Os elogios podem inflar o ego de uma pessoa, aumentando sua autoestima e alimentando seu senso de importância. Enquanto isso, críticas ou ataques podem desencadear mecanismos de defesa, como a negação ou a projeção, que podem ajudar a proteger o ego contra danos psicológicos. A grande verdade é que tudo que nos agrada nos engana. É o caso dos elogios, que abaixa a nossa guarda e nos faz nos entregarmos de bandeja a quem nos elogiou. O nosso ego imaturo precisa dos aplausos alheios para se satisfazer. Porém, tudo é ilusão. Não deixe suas estruturas quebrarem pelos falsos elogios e até se perder de si mesmo. Lição número 9. Ter informação não é ser inteligente. Freud falou: só a própria experiência é capaz de tornar sábio o ser humano. Não necessariamente ao cúmulo de informações gere sabedoria. Pelo contrário, pode ocorrer uma espécie de sobrecarga mental de informações acumuladas e sem uso. Já a sabedoria é proveniente do conjunto de suas vivências. Por isso, minha sugestão é: explore, ouse, não tenha medo de ter dúvidas. Nesta vida, precisamos viver as experiências, aprender com os erros e ter receio de tentar novamente após um fracasso. Por último, mas não menos importante. Lição número 10. Não existe certeza absoluta. Freud disse: nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida e as certezas absolutas nos cegam perante novos horizontes. Manter a mente aberta é importante para alcançar a sabedoria. Não guarde as ideias e noções que você tem do mundo em uma caixa. Permita-se experimentar diferentes caminhos e ouvir opiniões opostas. Espero que tenha gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo. Até logo!